A paz do Senhor Jesus a todos, meus irmãos. Com muita alegria que mais uma noite nós transmitimos a santa, fiel e poderosa palavra de Deus. Nesta noite, tão belíssima, Dia dos Pais, eu já quero deixar aqui os parabéns para todos os pais que estão aqui neste momento na nossa igreja, bem como os pais que se encontram nos seus lares, aqueles que estão nos assistindo, que o Senhor possa abençoar cada um, que possa sempre dar a paciência, sempre proporcionar essa boa dádiva de ser pai, dando entendimento, dando compreensão, dando a melhor estratégia para criar os seus filhos. E para aquelas mães que, devido à negligência dos pais, tiveram que tornar-se pais, tiveram que muito cedo assumir os seus filhos sozinhas, assumir o lar sozinha, a responsabilidade de educar, de amar, de custear todas as despesas da casa. Então fica também os nossos parabéns a essas heroínas. Que o Senhor possa abençoar cada um. Queridos, nesta noite, eu vou ler um versículo bíblico que está no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas que tenha a vida eterna. Obrigado, Senhor, pela palavra que está escrita na Bíblia Sagrada, que nós cremos que foi inspirada por Ti, que foi o Senhor que colocou no coração dos mais de 40 escritores da Bíblia, juntando o Antigo e o Novo Testamento. E nós temos buscado, Senhor, como regra de fé, viver esta palavra. Abençoa a cada um de nós que iremos ouvir esta mensagem. Que ela possa, Deus, adentrar na nossa mente e fazer morada, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Aumenta a nossa fé. Meu Deus, nos dá uma espiritualidade altruísta, elevada, dinâmica. Nos dá fervor espiritual. Nos dá fome e sede de justiça. Nos dá vontade de Te obedecer, de estar na Tua casa, de sentir a Tua presença, de sermos seres humanos a cada dia melhor. É assim, Senhor, que nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, no rodapé desta transmissão tem o Pix da nossa igreja, o número, que é o CNPJ da nossa igreja. Que se você tiver condições, se você quiser, se você sentir no coração de mandar uma oferta de amor, você esteja à vontade. Pode ter certeza que será de grande importância. Nós temos muitos projetos a realizar, mas a gente sempre se esbarra no financeiro. Nós temos um projeto social de aulas de karatê aos sábados, que nós ensinamos crianças, jovens, adolescentes, esse esporte e essa arte marcial. Nós estamos hoje atualmente em torno de 8 crianças. E nós pretendemos, poder ajudar essas crianças com o kimono, por exemplo, que é a vestimenta para praticar essa arte marcial. Pretendemos comprar tatames para que possa haver um conforto maior. Então, tudo isso é custo financeiro. Mas se você tem condições e
e pode nos ajudar, será muito bem-vindo. Eu tenho certeza que não vai lhe fazer falta e que Deus vai estar lhe abençoando. Então, nesse Dia dos Pais, eu quero ministrar uma palavra que tem o seguinte tema: Deus, o Pai da humanidade. Eu não vou nessa mensagem estar trazendo à tona a discussão sobre teorias. As teorias da evolução, do Big Bang e tantas outras existentes. Eu vou para os fatos bíblicos e históricos para demonstrar que Deus é o Pai da humanidade. Gerar não é difícil. A geração de um filho é um ato simples e básico de um homem e uma mulher. Agora, posterior a isso, a criação de um filho está muito além de gerá-los. E aí nos deparamos com pessoas que geraram muitos filhos, mas que não são pais de nenhum. Porque ser pai de verdade, e muitas vezes pai não é o que gera, na grande maioria das vezes, pai é aquele que cria, é aquele que dá amor, é aquele que respeita, é aquele que tem compreensão com o seu filho, é aquele que mede todos os esforços possíveis para ver o filho bem, para que o filho possa ter um crescimento e um desenvolvimento saudável. Ser pai é abrir mão, às vezes, do que gosta, de um lazer, de uma diversão, de um entretenimento. Ser pai é ter a capacidade de adiar sonhos e projetos pessoais em prol dos filhos. Ser pai é saber que você vai gerar alguém que vai estar sob a sua responsabilidade e sob o seu cuidado a vida inteira. Tem pessoas que se iludem e que acham que o dever do pai se encerra aos 18 anos. Principalmente aqueles que não convivem mais com a mãe dos seus filhos e que pagam pensão alimentícia, que acham que no momento que o filho completa 18 anos, ou que o filho se formou, ou na faculdade, ou em um curso técnico, ou em um curso profissionalizante, ali o filho deixou de ser filho. Ali cessou as responsabilidades. Ali acabou a despesa. Ali acabou a dor de cabeça. Infelizmente, tem muitas pessoas com estes pensamentos equivocados. Pessoas que não entenderam o que é ser um pai de verdade. E quando eu disse no início dessa ministração que o tema é Deus, o Pai da humanidade, é porque Deus é o maior exemplo de pai para todos nós. Escuta bem.
Deus estava muito bem. Deus estava tranquilo. A Bíblia diz em Gênesis, a partir do capítulo 1, que Deus começou a criar o mundo. A natureza, o mar, o céu, a terra, os animais, as plantas, o dia, a luz. Deus estava muito bem. E Deus resolveu ter uma grande dor de cabeça. Deus estava muito desocupado, vamos assim dizer. Ele estava sem muitos afazeres. E ele resolveu ter problema. Deus resolveu ter dor de cabeça. Deus resolveu ter um pouquinho de raiva. Deus resolveu ter um motivo de estresse, de chateação. Mas o que foi que fez Deus estar bem e procurar sarna para se coçar? O amor. Só que não foi qualquer amor. O amor que Deus tinha e tem é o amor ágape. Que é o amor que nenhum ser humano tem a capacidade de sentir. É um amor extraordinário, que excede inclusive o maior amor humano que existe, que é o amor de mãe. Então Deus criou o ser humano. Criou o homem, posteriormente criou a mulher. Deus deu atribuições à mulher e deu atribuições ao homem. E Deus trouxe um conselho para este homem e para esta mulher, que eles não deveriam tocar no fruto de uma árvore que tinha lá no paraíso, no jardim do Éden, que esta árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Este ser humano teimoso, desobediente, curioso, foi lá, no meio de tantas plantas, no meio de tantas árvores, no meio de tantos frutos, o ser humano resolveu tocar no fruto que iria dar o fruto do pecado, da desobediência, da ingratidão, da rebeldia para com Deus, da teimosia. E aí, queridos, Deus, como é um Pai perfeito e maravilhoso, Deus retira este homem e esta mulher de dentro do paraíso, do jardim do Éden. Escuta bem. Eles estavam saindo de um paraíso, de um local com muitas regalias. Mas Deus estava fazendo aquilo porque amava eles. Eles deram ouvidos à serpente, como a Bíblia narra, a serpente que é o diabo. Eles se deixaram iludir, se deixaram acreditar. Eles não foram vigilantes e pecaram. E Deus, como um Pai perfeito, Ele não passou a mão na cabeça dos seus filhos. Ele não encobriu o erro, Ele não acobertou. Ele não colocou esse erro gravíssimo para debaixo do tapete.
E é isso que um pai que ama os seus filhos deve fazer. No erro do filho, a função do pai não é bater, não é espancar, mas é de corrigir, é de conversar, é de explicar para esse filho: olha, você errou. Você consegue ter consciência do seu erro? Você consegue enxergar que isso aqui é errado e é prejudicial? E que isso aqui, numa grande proporção, pode destruir a sua vida? Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade onde os pais ou a mulher que às vezes é obrigada a exercer a função de pai e de mãe, não tem tido coragem de ensinar, de corrigir e de punir os seus filhos. Nas pequenas coisas logo, já de início, para que essas pequenas coisas não possam se tornar grandes coisas. E aí, queridos, Deus trouxe ali um sermão de grande ensino para este ser humano. Mais na frente, este ser humano se corrompe. Este ser humano, ele começa a dar mais ouvido à serpente, ou seja, ao diabo. Ele começa a práticas terríveis e abomináveis diante de Deus. O que é que Deus faz? Vou dar o segundo grande exemplo aos meus filhos. Deus manda um homem que ele compreendeu que era justo, que era temente a Deus. Este homem chama-se Noé. E com isso, queridos, Noé constrói uma grande barca, diz para as pessoas que Deus tinha pedido que ele construísse a arca, e que Deus iria mandar um grande dilúvio, e todos que estivessem fora da arca iriam morrer. Mas a questão não era só estar dentro da arca. A questão era estar livre dos pecados, da maldade, da desobediência a Deus. Assim como muita gente acha que o fato de estar dentro de uma igreja vai livrar a pessoa da perdição, da maldição, do inferno. Mas não. A questão não é estar com o pé dentro da igreja. A questão é estar com o pé dentro da palavra de Deus. A questão não é estar com a mão em cima da Bíblia, mas é estar praticando a Bíblia. A questão não é estar cantando hinos e louvores. A questão é deixar que a pessoa adore ao Senhor em espírito e em verdade. A questão não é estar vestido com uma roupa social, com uma camisa social de manga curta ou comprida, mas a deixar que o Senhor nos vista com as suas vestes brancas. A questão não é estar calçado com sapato social, mas é estar caminhando nos caminhos do Senhor. A questão não é estar vestido com um terno, com um paletó, mas é estar vestido com a couraça da justiça. A questão é estar vestido, sabe, com roupas alvas mais que a neve. Infelizmente, muitos não acreditaram. Ninguém acreditou, a não ser a própria família de Noé. Deus manda o dilúvio. Todos que estavam fora da arca morrem. A humanidade é recomeçada a partir de Noé, sua esposa e seus filhos.
mais na frente. Essa mesma humanidade resolve criar uma torre para chegar no céu. Deus vai dar o terceiro grande ensino à humanidade, o que é chamado Torre de Babel, e onde Deus promove ali a diferença nas línguas. E ali um fala inglês, um fala espanhol, um fala português, outro fala alemão, outro fala japonês. Vem o terceiro ensino. Escuta bem. Mais na frente, Deus escolhe um homem chamado Abraão. Este homem que vai se tornar o pai da fé. Olha como essa palavra é forte. E este homem, queridos, ele passa a ter fé e a acreditar em Deus. Um dia, Deus resolve fazer um teste com esse homem. Para saber, não para Deus saber, porque Deus sabia, mas para mostrar para outras pessoas o quanto Abraão obedecia e tinha fé em Deus. E Deus disse: olha, eu quero que você sacrifique o seu filho, Isaque. Abraão ali com a idade de mais de 100 anos. A esposa com essa proximidade de idade. Sem ter capacidade de gerar filhos. O outro filho que ele tinha, que era filho de Agar, tinha ido embora. Mas Abraão não hesitou. Queridos, o grande segredo de ser um bom pai é ser um bom filho. Abraão foi o pai da fé, porque soube ser um filho obediente. Ser um filho obediente não é ser um filho perfeito, não. Abraão vacilou também. Abraão mentiu algumas vezes. Abraão desobedeceu a Deus. Mas chegou o momento que ele guardou a palavra de Deus no coração para não pecar mais contra Deus. E aí, quando ele se torna um filho maravilhoso, ele também se torna um pai excepcional. E nunca é tarde para a gente recomeçar. Hoje é dia dos pais. Mas tem muita gente que hoje não deu os parabéns para o seu pai. Porque está intrigado dele. Porque não fala com ele. Porque tem um grande rancor, tem ódio, tem raiva. Tem um bloqueio em que não consegue expressar carinho, amor, gratidão. Não consegue perdoar. E nem consegue ser perdoado pelo seu pai. Deixa eu dizer uma palavra para você. Conheço pessoas que dariam tudo para poder dar um último abraço no seu pai. Era um abraço, não era conviver mais. E há pessoas que têm seu pai vivo, mas não têm a capacidade de passar por cima do passado, de passar por cima do orgulho, de passar por cima do ego e de passar por cima da razão. Sabe por quê? Porque o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, tem muitas vezes que a gente precisa pedir perdão mesmo estando errado. Desculpas, mesmo sem ter feito nada. Então, você que tem seu pai vivo, não perca tempo. Procure ele, peça perdão, se reconcilie, faça as pazes com ele. Eu tenho certeza como o seu coração vai ter mais paz. E como o coração do seu pai também vai estar em paz. É interessante como o exemplo ele arrasta.
E aí, quando Abraão já está bem mais velho, quando Isaac está na idade de casar, Abraão não queria que seu filho casasse com uma mulher que pudesse fazer sofrê-lo. De uma mulher que pudesse afastá-lo dos caminhos do Senhor. De uma mulher que pudesse impedir a promessa e o projeto que Deus tinha na vida dele. Abraão manda pegar uma esposa que fosse parente, que fosse familiar, que fosse conhecida, que ele tivesse uma probabilidade de que essa esposa pudesse dar continuidade nos projetos de Deus, naquilo que Deus tinha planejado. Escuta bem. Queridos, esta esposa de Isaac é também uma mulher estéril. Só que Isaac sabia que a sua mãe também era estéril. O que é que ele faz? Ele recorre a Deus. Ele vai orar, ele vai clamar, ele vai pedir, ele vai se ajoelhar, ele vai fazer voto, propósito, para que Deus pudesse colocar por terra aquela maldição da esterilidade. E Deus escuta Isaac. E Deus cura a sua esposa. E a sua esposa passa a ter filhos. E geram 2. Escuta bem. Os 2 filhos de Isaac são Esaú e Jacó. Jacó foi morar com seu tio por uma situação de conflito com seu irmão. Chegando lá, ele trabalha 7 anos para casar com a mulher que ele amava. Ele é enganado. Trabalha mais 7 anos para poder casar realmente com ela. Escuta bem. Aquele homem, em um dado momento da vida, ele disse: olha, eu sou pai de filhos. Eu sou um exemplo para meus filhos. E eu não posso morrer sem me reconciliar com meu irmão. Porque que exemplo eu vou deixar para os meus filhos? Porque pai de verdade se preocupa não em deixar patrimônio, não em deixar bens, mas pai de verdade se preocupa em deixar um legado, em deixar uma história, em deixar um exemplo, em deixar aprendizado, em deixar caráter, índole e personalidade e temperamento para os seus filhos. E ele vai lá, queridos, e no caminho, a Bíblia diz claramente que ele luta com Deus, com o anjo que Deus enviou. E ele sai vitorioso. E ele vence. E ele segue o seu caminho, faz as pazes com o seu irmão. Escuta bem. Jacó tem vários filhos. Um deles é José. José é vendido por seus irmãos para o Egito. Escuta bem. Chegando lá, ele vai trabalhar como escravo na casa de Potifar. A Bíblia diz que Deus era com ele. E tudo que ele fazia prosperava. E a casa de Potifar e os bens prosperaram. Rapidamente, a esposa dele, vendo isso, começou a desejá-lo. Começou a admirá-lo. Começou a querer tê-lo na cama com ela. Escuta bem. José tinha exemplo. José sabia que uma mulher de verdade não vinha facilmente, porque o seu pai tinha trabalhado 14 anos para poder casar com a sua mãe. E ele disse: não quero. Ele disse: não quero porque ele teve um pai. Porque ele foi ensinado. Observe a importância da paternidade. Gente, a paternidade e a maternidade é algo muito sério. É algo que denota, que exige muita responsabilidade de nós pais. E aí, queridos,
José tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Mesmo em meio a uma terra pagã, que adorava outros deuses, José consegue criar seus 2 filhos na cultura judaica. 2 filhos que adoravam a Deus, que mesmo estando em uma terra estranha, conheciam toda a história dos patriarcas, sabiam o Deus que tinham que servir. E estes 2 se tornam 2 integrantes que geraram as 12 tribos de Israel. Se você for ver lá, vai estar Manassés e Efraim. A Bíblia registra, queridos, outros pais que acertaram e outros pais que falharam. A Bíblia registra a história de Jefté, em que o seu pai o teve de uma relação com uma mulher que se prostituía. Este jovem foi morar com o pai e com os seus irmãos. E ali gerou-se um grande conflito por causa da herança. Uma dificuldade de convivência. Escuta bem. E aqui o pai de Jefté falha. Porque ele não soube educar bem para que pudesse gerar uma convivência harmônica. Ele já começa errando quando se envolve com alguém que não era para ter se envolvido. Depois ele erra a não saber dar educação aos seus filhos, de gerar um clima familiar seguro, de amor, de compreensão, de entendimento. A Bíblia fala de Sansão, em que a sua mãe era estéril, mas que Deus resolveu abrir a sua madre e que ele tinha que ser um homem consagrado a Deus, um nazireu de Deus. E ali também ocorre a falha dos seus pais. Por quê? Porque eles começam a fazer os gostos de Sansão. Filho, quem dera se a gente pudesse sempre dizer sim para eles. Se a gente pudesse dar o mundo, o céu, as estrelas e o mar na mão deles. Mas a gente não pode. E muitas das vezes se faz necessário a gente dizer não para os nossos filhos. Não porque a gente não os ame. Não porque a gente queira se vingar deles, mas porque, primeiro, às vezes não temos condições de dar aquilo que eles querem, que eles nos pedem. E muitas vezes não convém. E é preciso que a gente tenha a capacidade de dizer não. Escuta uma coisa. Mas esse não pode ser dado de todo jeito. A gente precisa explicar para eles o porquê do não. O filho chega, pai, me dá um PS5. Custa R$7.000, é um videogame. PlayStation. Você vai explicar, meu filho, vem cá. O valor que eu e sua mãe ganhamos é X. Nós temos a despesa Y. Sobra aqui um valor, mas é reservado para uma emergência. Uma doença, um remédio. Algo inesperado. Então, no momento, não temos condição de dar o seu Play 5. Vamos aqui comprar um Play 3. Um Play 4. Vou aqui parcelar em 10 vezes no cartão. Ou então, não tenho condição de fazer isso. Vamos ter calma, vamos orar. Vamos pedir a Deus. Para Deus abrir as portas e dar condições. Para que eu e sua mãe possamos comprar o que você precisa. Mas tem que ter paciência, as coisas são difíceis. O dinheiro não é fácil. Sabe?
Mais na frente, nós encontramos Ana, que tinha tanta vontade de ter um filho. E o primeiro filho que teve, deu a Deus. Aonde nasceu Samuel. Uma criança que ainda criança ouviu a voz de Deus. Porque os grandes homens, eles precisam ser informados logo na infância. Escuta bem, eu sou pai, tenho 2 filhos, graças a Deus. Então, todos nós que somos pais temos o dever e a obrigação de prepararmos nossos filhos para o futuro, ensinando a eles como ser bons filhos, ensinando a eles os caminhos do Senhor. Provérbios capítulo 6 e versículo 22 diz: ensina a criança no caminho que ela deva andar, para quando ela crescer, ela não se desviar desse caminho. É nossa obrigação guiarmos os nossos filhos, prepararmos ele para o namoro, para o casamento, para a faculdade, para o emprego, prepararmos eles para o não, para a frustração, para a decepção, para a traição, para a escassez, para a dificuldade. Não é a escola que tem que ensinar, somos nós. Somos nós, pais e mães, que temos que ensinar para os nossos filhos. Mais na frente, vem Davi. Um guerreiro excepcional. Um homem que ouvia e que temia a Deus, mas que falhou muito como pai. Porque foi negligente. Primeiro, um de seus filhos pega à força a sua irmã. E ele não faz nada. Pelas leis da época, esse filho deveria ser apedrejado. Mas qual pai que tem coragem de mandar apedrejar seu próprio filho? Mas ele, como rei, poderia ter estabelecido alguma punição para esse filho. Uma prisão, por exemplo, por 1, 2, 3, 4, 5 anos, não sei. Ou até, quem sabe, uma prisão perpétua. O irmão dela, por parte de pai e mãe, se revolta. Absalão se revolta, porque o pai não tinha feito nada. E vai lá e mata o irmão Aminon, o que tinha pego sua irmã à força. Davi, como pai, mais uma vez falha e não faz nada. Absalão comete um homicídio e o rei não faz nada. Aqui ele falha não só como rei, mas falha como pai. A falta de punição, porque Absalão já fez isso confiando que o pai não ia fazer nada, já que não tinha feito anteriormente. Mas na frente, Absalão toma o trono de Davi, seu pai. Davi sai fugido. Fruto de quê? Da falha como pai. Mas na frente, quando mais olha o resultado de filhos que se levantam contra os pais, que não obedecem. Absalão é morto por Joabe no campo de batalha. A Bíblia diz no seu mandamento: honra o teu pai e a tua mãe, para que sejam muitos os teus dias sobre a terra. Absalão não honrou seu pai e a sua mãe. Muito pelo contrário, se levantou, se tornou inimigo, mas colheu o fruto da morte ainda na juventude. Quando Davi resolve nomear Salomão como rei, outro filho se levanta.
para lutar pelo trono. Resultado, outra morte. Então, a falha de Davi como pai gerou a morte, gerou a vergonha e o sofrimento para os seus filhos. É por isso que nós, diante dessas histórias bíblicas, nós precisamos acertar. Nós precisamos fazer o correto. Escuta bem. Deus vendo toda essa falha humana, esse erro humano, já lá no Éden ainda, Deus, ele faz o plano da salvação, que era enviar Jesus, Cristo, o seu único filho, o seu filho unigênito, para vir à terra, para ser o maior exemplo de ser humano, e para padecer e morrer por cada um de nós. Para quê? Para poder pagar os nossos pecados. Para quê? Para com os pecados pagos, nós possamos buscar a salvação e a vida eterna. A Bíblia diz que não há amor maior do que alguém dar a vida pelos seus amigos. Então, Deus enviou Jesus para dar vida por mim e por você. Só que Ele não quer dar só a vida por nós, como Ele já deu. Ele quer que nós venhamos a ser conscientes e venhamos a buscar a salvação e a vida eterna. Eu tenho as palavras finais para vocês no culto de hoje. Deus quer fazer uma aliança com você. Deus, Ele quer se aproximar, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer te arrancar, te tirar, te dar livramento dessa vida de sofrimento, de angústia, de escuridão. Ele quer mudar a sua história. Ele quer te dar a salvação e a vida eterna. Ele quer ser o seu Deus para viver eternamente conosco. Então, queridos, esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que o Senhor possa abençoar todos. Mais uma vez, feliz Dia dos Pais. Um restante domingo e uma semana maravilhosa e extraordinária. Que a graça de Deus possa ser derramada sobre cada um, no nome de Jesus. Amém.